Me ajuda aí. Esse povo que seca a gente quando vai beber água é só o nariz, me dá uma raiva. É brincadeira, gente. Vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 19, do 31 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas dos crucificados e que fossem tirados do madeiro. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a outra escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe fosse permitido tirar o corpo de Jesus. E com a permissão de Pilatos ele foi. E com a permissão de Pilatos ele foi. Oh, aleluia! E com a permissão de Pilatos ele foi e tirou o corpo de Jesus do madeiro. Foi também com ele Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Foi com ele levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e de aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumam fazer para a preparação para o sepultamento. Somente até aqui você diz amém. 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 Glória a Deus. Os primeiros judeus, que nós acabamos de fazer citação da menção que João faz deles no verso de número 31, está falando, obviamente, dos judeus, isso é óbvio, estou falando de uma maneira étnica, né? Mas estou falando principalmente da classe de religiosos, dos que crucificaram a Jesus, daqueles que tiveram esta ideia, daqueles que foram tão hipócritas, que pedem a ele para ser crucificado diante da lei de Roma. Só que, obviamente, falando a nível de jurisdição, apesar de Israel estar debaixo e ser subjugada por Roma e seu imperador, eles não tinham nada de acordo com as suas leis que viessem acusar a Jesus do crime que os judeus estão acusando ele, de se dizer o Filho de Deus. Até porque os romanos não reconhecem o Deus dos judeus como sendo seus deuses. Logo, isso não constitui uma ofensa. Então, os judeus pegam Jesus, capturam Jesus, é chegada a sua hora, como ele mesmo diz, e estando diante de todo o sistema jurídico de Roma, andam com Jesus até que alguém aceite a causa dele. Então vai parar em Pilatos. E quando chega em Pilatos, tão focados em acabar com a vida deles, Pilatos obviamente vai interrogá-lo e já vai fazer isso com uma pulga, para não dizer um carrapato inteiro atrás da orelha, porque a mulher dele, que não tem costume de intervir em absolutamente nenhum dos seus julgamentos que acontecem dentro de uma sala oficial, vai fazer com que o mensageiro envie um recado dizendo: não te intrometas na questão desse justo. Então veja bem, enquanto Pilatos ainda vai decidir de que maneira vai trabalhar o caso e a causa de Jesus, ou a causa dos judeus sobre Jesus, a mulher, na verdade, dele já deu o julgamento. Ela está dizendo: ele é
justo. Não entres na questão desse justo. Ela não coloca nenhuma dúvida. Ela diz, não entres na questão deste justo, porque muito em um sono esta noite eu padeci, eu sofri. Eu fui afligida por causa dele. Nas entrelinhas, o que ela está determinando é, Pilatos, este homem é justo. Como é que você prova isso? É como se ela dissesse, eu não posso provar que ele é, mas você também não vai conseguir provar que ele não é. Aleluia! Então Pilatos já está sobre a atmosfera de uma esposa que não intervém em absolutamente nenhuma das questões jurídicas romanas, enviando uma mensagem determinando que Jesus é justo. Depois o próprio Pilatos tem que estar olhando o olhar do meigo Nazareno. E você sabe que não se precisa de muita coisa para Jesus dizer que é Jesus. Você sabe que as pessoas que ele chamou, ele mesmo não prometeu nenhum salário maior do que aquilo que elas ganhavam antes de conhecê-lo. Mas mesmo assim, ele só disse, segue-me. E eu não sei o que é que viam no semblante dele, que o texto vai dizer acerca de pelo menos 9 dos 12 que seguiam, que deixando tudo, seguiram. Eu acho que esse olhar é parecido com a maneira que ainda que não vendo ele como ele é, pelo menos não por enquanto, porque naquele grande dia, como ele é, o veremos, e como ele é, nós seremos. Mas eu acho que é mais ou menos o que a gente sente quando se vê perdoado diante dele, quando se vê resgatado diante dele, quando na verdade as pessoas perguntam para a gente, e aí, como é que você recebeu Jesus? E a gente, depois de viver um tempo de um relacionamento íntimo com ele, a gente diz, aí é que tá, não foi eu que recebi ele, foi ele que me recebeu, foi ele que me aceitou, oh, aleluia, foi ele que me escolheu. Que olhar é esse? Que semblante é esse? É interessante porque o texto vai dizer que, ao contrário do que o catolicismo europeu propôs acerca da imagem de Cristo, né? Alto, louro, dinamarquês, com os olhos azuis, na verdade a própria palavra de Deus contraria a imagem desse Cristo, porque fala que ele tinha o seu semblante como de qualquer outro homem forçado em trabalhos. Mas Camila, o que você está dizendo? Pele queimada do sol, cabelos possivelmente mais beirando para o crespo do que para o liso, né? Nada de diferente nos seus traços, pelo contrário, gentil presença, porém sem aparência e sem formosura alguma. Mas que olhar é esse? E aí eu vejo que não é o maxilar, não é furinho no queixo, não é a cor dos olhos, mas é o que ele carrega atrás do brilho do olhar. Não é propriamente os seus cabelos, mas é a autoridade que vai sobre a sua cabeça. Eu imagino Pilatos estando diante daquele que num olhar lhe sonda todos os pensamentos. Eu imagino Pilatos diante daquele que não consegue olhar diretamente dos olhos para os olhos de Cristo, porque diante dele ele se vê nu, exposto pelo seu pecado, diante do olhar mais santo, mais puro e ao mesmo tempo mais terno que nem a sua mãe é capaz de lhe oferecer. Tendo que julgar a questão de um homem sobre o seu subconsciente já atemorizado de que ele seja justo, e ele mesmo, sem arrogância alguma, mas como disse o profeta Isaías, como uma ovelha muda, segue como quem vai ao matadouro. É interessante até que quando Pilatos tenta tirar Jesus daquele momento de morte, dizendo para ele, olha, me diga alguma coisa, estou parafraseando, me diga alguma coisa porque eu tenho poder para te soltar ou te prender, e ele interrompe Pilatos, ou seja, ele interrompe o seu próprio livramento, porque quando você sabe para que você foi entregue, você não permite atalhos para o caminho que Cristo te confiou. Então ele mesmo interrompe Pilatos, entendendo, para que ele estava ali, e na verdade tira de Pilatos todo o domínio que Pilatos acha que tem sobre a situação. E ele diz, olha, eu tenho poder para te prender ou para te soltar, para te matar ou para te deixar vivo. E a única, de um dos poucos momentos em que Jesus o interrompe, é para dizer, poder nenhum você teria, se o meu Pai do alto não tivesse lhe dado. E aí ele diz, Pilatos, a minha vida ninguém toma, eu dou.
Ele está dizendo: eu não estou aqui porque você quer, e nem estou aqui porque os judeus me trouxeram. Eu estou aqui porque essa é a vontade do meu Pai que está no céu. Eu estou aqui para cumprir um propósito que vai além de você e dos judeus. Sabe o que ele está dizendo? Não importa quais os métodos foram utilizados, no final todas as coisas cooperam para cumprir a vontade do meu Pai que está no céu. Se eu vou tomar chibatada de 40 ou 41, se vão colocar para mim uma coroa de espinho ou de arnica, se vão me vestir de capa púrpura ou vermelha, nada disso importa. O método é com vocês, mas a vontade é do meu Pai. A vontade é do meu Pai. Irmã Camila, eu não entendi. Se eu fosse você, eu já estava glorificando dobrado. É Deus dizendo: não te preocupe em como estão pavimentando a estrada, saiba que eu estou no destino final. Saiba que eu estou com você na trajetória. Vontade do meu Pai. Oh, aleluia! Sabe o que ele está dizendo? Como vocês determinam que será no meu meio, não muda o meu fim. Está na hora de alguém começar a entender essa verdade hoje aqui. Tem gente aqui se deixando ser pressionado pelos métodos que estão usando no meio, pelas maldades que estão fazendo no meio, pelos catuques que estão recebendo no meio, gente que está sabendo o que estão falando no meio, gente que está sabendo quem está andando no meio, e você sabe o que está acontecendo no meio. Olha, você cuidado, porque fulano é do meio, e meu Pai é o alfa e o ômega. Fulano é do meio e meu Pai sabe aonde é o meu fim. Aquilo que está acontecendo no meio não vai mudar o fim que o Pai determinou para mim. Diante dessa situação, Jesus é entregue a Pilatos para ser julgado. Mas Pilatos não encontra nele culpa alguma. Não encontra nele absolutamente nada que possa julgá-lo, que possa condená-lo, que possa incriminá-lo. O que é que ele diz? Ele diz ser o rei dos judeus. E tu és o rei dos judeus? E ele diz: tu dizes. E os judeus dizem: ele está dizendo que é o rei dos judeus. Prende ele, mata ele. Aí Pilatos vai diante deles e diz: olha, eu não tenho, de acordo com a nossa lei, nada contra este homem. Julga ele segundo a lei de vocês. É como se, falando aqui a nível Brasil, para todo mundo entender, é como se dissesse: na Constituição brasileira ele não incorreu contra nada. Jesus não é o revolucionário que um monte de gente que se acha povo, mas é bando, está andando por aí achando que Jesus é aquele que veio trazer a graça a fim de extinguir a intenção da lei. Não, não. Ele veio mudar o método, ele jamais quis mudar a intenção. O filho não luta contra o pai. Escute isso. Inclusive, quando Jesus veio trazer o seu primeiro sermão, quando já estava começando a formar seu ministério aos 30 anos de idade, no seu primeiro sermão de voz pública, sendo já adulto, ele disse: não cuideis que vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: não me julguem como alguém que veio desfazer a lei. Ele diz: eu não vim desfazer, eu vim ensinar vocês a cumprir. O que Jesus está dizendo? Que veio derramar sangue de boi? Claro que não. Jesus está dizendo: eu vou mudar o ritual, mas vou manter a intenção. Por quê? Porque ele vai cumprir o que Isaías disse que ele cumpriria. E o que Isaías vai dizer na geração messiânica, na geração que contemplaria o Cristo? Que ele apareceria para confrontar pais e filhos. O que ele está falando? De gente que estava instruindo os filhos na lei, mas com a intenção errada. E como é que Deus se sentia nesse contexto? Centenas de anos antes do Cristo encarnado aparecer no ventre de Maria, ele mesmo vai dizer: vocês vão aos cultos, vocês entram nos templos, vocês entregam bodes, entregam ovelhas, mas quando vocês dizem que a glória é para mim, eu viro o meu rosto da direção da vossa oração, porque vocês me nojam. Aí ele diz: como um fumo de rolo que queima pelo nariz e como vinagre que se joga nos olhos, o culto de vocês é para mim assim. Ele está dizendo: não adianta vocês entregarem ovelhas, mas não entregarem o coração, vocês entregarem os bois, mas não entregarem o coração. Aí Paulo vai falar rasgado sobre isso mais para frente. Ele vai dizer: nem circunciso, nem incircunciso, porque Deus quer os circuncidados de coração. O que ele está dizendo? Ele está desfazendo
desfazendo da lei? Não, mas está vendo na lei respaldo para entender qual é a motivação da graça. Aí Jesus vem no seu primeiro sermão e ele vem pregando: não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada. Quem é a espada para o judeu? A lei. Então o que Jesus está dizendo? Escute isso aí, não me julgue, preste atenção, ouça. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: eu não vim pregar a lei para vocês, porque vocês conhecem a lei. Eu venho na ministração da nova aliança. Como assim? Ensinar para vocês a intenção, porque vocês leram a apostila. Vocês conhecem a Torá. Vocês sabem o que diziam os profetas. Sabe o que ele está dizendo? Vocês sabem como funciona o coração do meu pai, mas perderam o caminho que leva para lá há muito tempo. O filho não veio para lutar contra o pai. Por exemplo, Jesus nunca quebrou a lei. Nunca. Eu não sei que respaldo é esse que a gente acha que tem para vir fazer tudo que está no nosso coração do jeito que a gente quer. Vez ou outra a gente até libera alguém, obviamente, no sentido de deixar essa pessoa à vontade dentro de um ambiente religioso, dentro de um ambiente de adoração. Vez ou outra, por exemplo, a gente diz: olha, aqui você é livre, você pode adorar a Deus do jeito que você quiser. Teologicamente falando, é o maior equívoco. Por quê? Porque aqui era que todo mundo deveria aprender como é que se adora ao Senhor. E eu adoro, irmã Camila, como eu quero. Não, você adora como Ele quer. E como é que eu sei como Ele quer? Observando a sua palavra. Você vai entender como Deus quer ser adorado. Agora, dizer para você como é, não é te proibir como você sente. Então você pode se manifestar, desde que a sua adoração agrade ao Pai. Jesus nunca foi sentimental, sempre foi intencional. Perdão, sentimental não seria bom. Nunca foi emocional ao ponto de permitir com que as suas emoções impedissem, por exemplo, a justiça divina e a justiça terrena. Jesus nunca foi alguém que, eu vou fazer o que dá na minha cabeça. De jeito nenhum. Quando ele chega, por exemplo, para ser batizado por João Batista diz assim para ele: tu vens a mim, era eu que deveria a ti. E ele diz assim: não, eu vim a ti para que se cumpra toda a vontade do meu Pai que está no céu e toda a justiça que está na terra. Irmã Camila, mas Jesus curava no sábado. Cuidado para a pregação dos fariseus não entrar na tua língua. Jesus era um revolucionário porque curava nos sábados? Claro que não. Quando Jesus, por exemplo, curou dentro da sinagoga aquele que jazia encurvado há 18 anos, ele olha para os príncipes que logo depois da cura do homem te veem darem glória a Deus, porque tinha anos que ninguém era curado ali. Eles pegam a palavra depois da cura que Jesus ministra e dizem assim: mas não convém curar no sábado. Aí Jesus vira para eles e diz: hipócritas! E tem um ponto de exclamação. Para quem acha que a gente grita muito na igreja, Jesus de vez em quando também soltava uns gritos. Hipócritas! Porque vocês dizem que não é lícito curar no sábado. Agora, a vida é maior do que o sábado. E aonde está escrito que a vida é maior do que o sábado? Na lei, ora. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: se fosse uma vaca, vocês tiravam do atoleiro. Se fosse uma ovelha, vocês tiravam de um poço. Mas porque é um ser humano, vocês estão dizendo que não é lícito. Por que não é lícito? Porque esse investimento não vai para o cofre de vocês. Esse investimento vai para a glória de Deus. Esse investimento não é para a glória de vocês. Esse investimento é para a glória de Deus. Então veja bem, analise os textos dos evangelhos friamente e você verá que Jesus nunca foi descumpridor da lei. Filipe diz assim, Jesus diz assim: eu vou para o meu pai. Para que tu vai para o teu pai? Aonde mora teu pai? Quem é o teu pai? Ora, Filipe, ainda não vês o pai? Quem vê a mim, vê o pai. Quem vê o pai, escute isso. E por que Jesus está sendo entregue pelos judeus? Porque eles pregam o pai, mas não conhecem o pai. Esses judeus, é triste até ter que dizer que o termo religioso caiu em desuso para o que eu vou aplicar agora. Tão pejorativo ele ficou desde a época dos fariseus. Religioso deveria ser um elogio a alguém. Religioso era o tipo de coisa que entrava no currículo de virtudes de alguém, né?
Quem é fulano? Fulano é de boa fama, fulano é um religioso. O que é um religioso? Um camarada devocional, uma pessoa devocional, pragmática, alguém que vai sempre aos cultos, alguém que sempre lê a Bíblia, alguém que segue uma fé, alguém que se submete a uma doutrina. Não era para ser ruim, mas em razão de como vimos a religião ser distorcida pela atitude dos homens. Hoje, religioso é quase analogia de incoerência. Quando se diz que alguém, você é religioso, está se dizendo nas entrelinhas, para mim você é um hipócrita. Isso não mudou o significado da palavra religioso no dicionário, que continua sendo uma virtude e não um defeito. Mas para nós, em razão dela ter sido com o passar dos anos, ser título de gente tão incoerente a palavra, se tornou praticamente um rótulo negativo. Hoje, se eu chegasse para alguém aqui e dissesse, para mim você é um religioso, tal pessoa se sentiria ofendida no meio cristão. E quando foi que isso começou a se aflorar? Nesse dia aqui, dentre muitas outras ocasiões. Quando? Quando aqueles que deveriam defender todo o sistema doutrinário do que eles acreditam ser de Deus, na verdade estão lutando contra Deus sob a justificativa de que são de Deus. A coisa é tão séria, tão séria, tão séria, que quando Pilatos tenta devolver Jesus para eles, dizendo, olhe para cá, dizendo, eu não encontro nele crime algum, porque ele não pecou contra o nosso sistema. Então, estou parafraseando, julgue a ele segundo a lei de vocês. Pilatos está devolvendo a autoridade que é deles, e está dizendo assim, faça com eles o que você quiser, porque ele está incorrendo num crime que é segundo vocês, eu não tenho nada a que condenar a ele. Aí os judeus respondem assim, não podemos fazer isso. Por que não? Porque na nossa religião não podemos matar. Óbvio que o termo não é religião, porque a religião do judeu é étnica. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, na nossa lei não podemos dar sentença de morte para ele. Por quê? Porque esta acusação não dá a ele sentença de morte. Então os sumos sacerdotes dizem, nós não podemos matar. Ora, então o que está acontecendo? Nós estamos trazendo ele para ser julgado segundo a sua lei, porque nós queremos que ele morra. Olha isso, gente. Nós queremos que ele morra, mas como não podemos matar, vamos dar para quem pode. Tem muito religioso assim. Ele queria matar, mas como ele não pode se expor, ele não mata, mas dá para quem mata. Joga, ele não pode falar mal para não se expor, mas joga no meio de quem fala. Ele não pode envergonhar ninguém, mas joga no meio de quem envergonha. Tem uma gente que está debaixo de uma cobertura de tanta cretinagem, que ele é tão religioso que não pode se expor diante dos seguidores. Então ele cria perfil falso para jogar seu pecado no ventilador. Por quê? Eu quero que você morra, mas como não posso te matar, eu alugo o assassino da tua reputação, o assassino da tua moralidade, o assassino do teu caráter. É isso que os judeus estão fazendo com ele. Queremos que ele morra, mas como não podemos sujar as mãos, mata pra gente, por favor. Assim Jesus é entregue. E estando diante de Pilatos, Pilatos olha para ele e diz assim, foram os teus que te entregaram a mim. Como quem diz, eu não tinha nada contra você. Só que os judeus dizem assim, se você não der cabo disso, nós vamos dizer a César que tu é contra César, porque este homem diz que é maior do que César. Aí Pilatos diz, foram os teus, escute isso, foram os teus que te entregaram a mim. Olhe para quem está ao seu lado e diga, os meus não. Olhe aí para alguém e diga, os nossos não. Jesus diz assim, os meus não. Como não, Jesus? Os meus não. Jesus diz assim, os meus, se descessem aqui, Jesus está dizendo, os meus não são da terra, os meus são. Já está dizendo de cara. Aí ele diz, se os meus descessem aqui agora, um só deles exterminaria todos vocês. Jesus está dizendo, os meus não entregam.
Está entendendo? Está entendendo? Os meus... Crente não envergonha crente, crente não mata crente, crente não expõe crente, igreja não mata igreja, ovelha não mata pastor, pastor não expõe ovelha, igreja se protege, crente se protege, cristão se protege. Que maior amor é este do que dar a vida pelo seu amigo? Jesus está dizendo: amigo não entrega, amigo paga preço. Aqueles que são meus não me entregariam. Me entregaram porque não são meus. Mas como não, se são filhos de Abraão? E tu disseste aí, há alguns capítulos atrás, que tu viu Abraão e Abraão te viu no teu dia e te glorificou. Sim, eles eram meus, mas preferiram não se fazer meus. Por isso Jesus vai dizer: vim para o que eram meus, ou seus, mas os seus não o receberam. Veja, lhe foi dado. Quem não recebe, está desfeiteando. Mas Camila, Jesus veio para salvar todos que estão aqui nessa igreja só? Jesus salvou a? Jesus salvou a? Vamos embora, Jesus salvou a? O cracudo que está agora debaixo de algum viaduto de Salvador, Jesus salvou ele também, sim ou não? A prostituta que está fazendo ponto em algum beco ou viela de Salvador, Jesus também salvou ela, sim ou não? E qual é a diferença do critério de salvação? Se a salvação já foi feita para todos e em prol de todos. Quem recebeu e quem não? Quem recebeu já foi crucificado com ele, mas quem não recebeu, o que ele está dizendo? Quem desfeiteou, a oportunidade de salvação é igualitária para o relacionamento, não. Há alguém aqui que seja mais amado do que alguém que ainda não reconheça Cristo como Salvador? Quem faz a vontade de Deus é amado por Deus, sim ou não? E quem nunca fez a vontade de Deus também é amado por esse Deus? Há alguma coisa que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que me ama agora? Há alguma coisa que eu deixe de fazer para que Deus deixe de me amar mais do que me ama agora? E isso é igual para mim como é igual para qualquer pessoa que está diante da sua presença, sim ou não? Sim ou não? A todos Ele ama igualitariamente. Deus se relaciona com todos da mesma maneira? Não me irrita. Deus ama a todos de igual forma, amém? Amém? Deus se relaciona com todos da mesma forma? Não, porque Deus é justo. Salvação é para todos. Relacionamento é para quem busca. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Foi isto que ele veio oferecer. Mas fazendo o bem, fazendo o bem, fazendo o bem, foi tido em mal. E eu estou falando do Cristo, do Filho do Deus vivo. E você está aí cheio de complexo de inferioridade, porque só tem intenções boas, mas não cansa de ser mal interpretado pelo professor da faculdade, pelo líder disso, pelo fulano daquilo, pela vizinha, pelo pai ou pela mãe, ao ponto de você ter que começar a se calar, porque tudo que você fala é interpretado de maneira equivocada, e aí você vai se complexando, você vai se diminuindo. E eu vim aqui nessa noite nem falar de Camila, nem falar de Raquel, nem falar de Tatiana, nem falar de Gabriela. Eu vim aqui falar do Cristo, Filho do Deus vivo, fazendo só o que era bem, foi tido em mal. Agora, não importa o quão mal ele tenha sido tido por algumas pessoas, isto não lhe impediu de executar o bem, isso não lhe impediu de executar o perdão, isso não lhe impediu de trazer a salvação, isso não lhe impediu de fazer justiça. Levante a mão, porque eu estou sentindo graça de Deus para ministrar sobre a vida de alguém. Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça, e a graça vai te impulsionar a fazer porque Deus quer, não por aprovação de opinião pública. A partir de hoje, Deus vai te dar graça para entender que não se combate o mal com o mal, mas se paga o mal com o bem. Continue amando, continue perdoando, continue fazendo justiça, e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas
mas eu vou ser impedido de fazer a obra de Deus. Tem gente aqui, irmão, que está chorando porque tudo que queria era fazer a obra de Deus. E tem alguém tentando te impedir. O sistema está tentando te impedir. A pressão de quem percebe que seu erro é exposto. Não porque você julga, mas porque quanto mais reto você anda, mais fácil fica de identificar um caminho torto. E você pensa, eu acho que eu não vou conseguir fazer mais nada do que eu já tenho feito até aqui. Cristo é então chicoteado, coroado, com uma coroa de espinhos e crucificado. E se cumpre aqui o que disse Isaías, moído, irmão, moído. Moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz ficou sobre ele. Pés e mãos neutralizados, impedidos de agir. Só que João está dizendo, ei, é o que João está dizendo. João está dizendo, por favor, prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu sou testemunha ocular do que estou escrevendo para vocês. Sabe o que ele está dizendo? Me dê o crédito que uma testemunha ocular merece. O que ele está dizendo? Ora, nós damos um crédito diferenciado para quem chega para a gente contando uma história e diz assim, menina, tu não sabe o que eu ouvi dizer. É uma coisa, é diferente de quando alguém te conta uma coisa forte e você diz assim, ah, mentira, e você diz, menina, ninguém me contou não, eu vi. Sim ou não? A gente dá um valor diferente para essa informação. João está dizendo, ei, eu fiquei até o fim e eu vi uma coisa para testificar acerca de uma verdade que já dizia sobre ele, mas agora eu estou renovando para vocês, para dizer que eu estava lá, eu vi e estou contando para que vocês creiam, porque é verdade. Ele diz assim, eu ouvi uma verdade que foi falada, completa para mim por favor, eu ouvi uma verdade que foi? Eu ouvi uma verdade que foi? Só que eu estava lá quando a verdade falada virou realidade visual. É isso que ele está dizendo. Ele disse, eu vi que depois da sua crucificação, estando ele já morto, os judeus então, para que os corpos não ficassem expostos, gente, olha o tamanho da incoerência, porque o sábado é santo. Quem foi que crucificou eles? Quem foi que gritou, crucificam? Esses mesmo que querem se santificar para o sábado. Esses que dizem, não deixa os corpos no madeiro. Santificação não requer ver a sujeira do outro. Requer saber a sujeira que está em mim. Rebalacalamancho remanassi. Paulo, no processo de santificação, vai ensinar como é que um cristão se santifica diante de uma sociedade imunda. E a primeira coisa que ele faz é seguir a paz com todos. Ele diz, seguir a paz com os crentes, seguir a paz com a sua família, seguir a paz com... Ele está dizendo, dê testemunho na sociedade, dê testemunho no seu trabalho, dê testemunho na sua vizinhança. Olha o que ele está dizendo. O processo de santificação não te exclui da sociedade, miserável. O processo de santificação te deixa dentro da sociedade. Olha o que ele está dizendo, dá testemunho da sociedade, para que a sociedade diga que você é santo. Você tem que dar testemunho diante dela. Então quando você se santifica, você não levanta o nariz, você abaixa a crina. Então quando você se santifica, você não bota bigode até o queixo para ficar de cara fechada. Quando você se santifica, você abre sorriso. Ele diz, não sejam como os fariseus, disse Jesus, que ficam com fome e vão para a praça para dizer que estão com fome. Ele diz, vocês lavam o rosto, penteiam o cabelo, passa perfume na barba, para vocês mostrarem que quando vocês se santificam, vocês ficam melhores, vocês ficam mais tratáveis, vocês ficam cordiais. Gente que diz que se relaciona com Deus, mas tem péssimo relacionamento com as pessoas, é porque não está se relacionando com Deus como deveria. John Piper falou algo que eu nunca mais vou esquecer. Minha alma treme diante dessa palavra até hoje. Falando sobre a maneira com que vemos Deus, ele disse assim, se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, nunca te confronta, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo na sua mente. Ele está dizendo, se o Deus que você adora não te faz ser uma pessoa melhor,
Se o Deus que você adora não te faz ter respeito diante da sociedade. Ai, irmã Camila, mas o mundo diz, a palavra de Deus diz que nós seríamos odiados. Ótimo, então por que a igreja primitiva caía na graça do povo mais religioso de Jerusalém? Porque quando diz do mundo, está falando do príncipe e daquilo que nele opera. Mas acerca do povo, não tem mais Satanás poder sobre eles do que a graça de Cristo sobre a igreja. A graça de Cristo sobre a igreja tem mais poder sobre o povo. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus tem mais carisma do que o diabo tem demônio. Deus tem mais graça do que o diabo tem secretário. Deus tem mais amor do que o mundo tem ódio. Se a igreja se posiciona, ela é uma instituição infalível, insubstituível, poderosa em Deus. Paulo diz que todas essas coisas estão aonde? No corpo de Cristo. Ele diz: ora, vós sois o corpo de... Agora presta atenção. O sistema pega e grampeia esse Cristo na cruz. Está crucificado. Está no madeiro. Veja, 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 veja. Mão amarrada. Mãos amarradas. Pés amarrados. Diga comigo: imobilizado. Só que tem uma coisa, rapaz. E eu não sei se é coincidência ou não, vou parar para estudar. Eles matam os crentes de tudo que é forma. Porque na verdade o que eles querem não é matar o corpo, é calar a voz. É calar a voz. Constrói uma forca para Mardoqueu, para poder calar a voz de confronto diante de Amã. Tipologia do próprio mal declarada por Esther. O que é aquilo ali? Aquilo ali é a configuração do sistema do mundo. É a configuração do sistema do mundo. Aonde é um dos livros que Deus mais aparece sem ser mencionado nenhuma única vez. Ah, gente, é o que a gente precisa. Menos Deus na boca, mais Deus na vida. Oh, é o que a gente precisa. Mas Camila, você está dizendo que eu tenho que parar de falar de Deus? Não, estou dizendo que se você está cheio de Deus, você vai viver tanto Deus que você pouco vai falar e as pessoas já vão ver. Spurgeon, a quem nós consideramos um dos maiores pregadores do século XIX, ele vai dizer: meu desejo é pregar o maior sermão de minha vida. E alguém diz: ô Spurgeon, qual será o seu maior sermão? Haja vista que estamos falando de um homem que produziu mais de 2.000 sermões catalogados. Ah, ele diz: meu maior desejo é pregar o melhor sermão de minha vida. É o que? É falar de Jó? É falar de Cristo? É falar de Abraão? Ele diz: não, meu melhor sermão é o dia que eu não precisar pregar nenhuma palavra para que Cristo seja visto, para que Deus seja glorificado. Oh! Ele está dizendo: não é o que eu falo, é o que eu vivo. Paulo falou sobre isso e ele disse: vós sois cartas escritas. Cartas abertas. Cartas abertas. Agora a imagem deste Cristo está amarrado, imobilizado, mas ainda é o Cristo. Ah, eu não tinha coordenado falar isso não. Eu queria falar de José de Arimateia, mas vocês estão tão terríveis que Deus está falando. Você só vai falar de Cristo hoje, só de Cristo. Me chama aí outro dia, fiquei com uma vontade agora de falar de José de Arimateia. Mas quando a gente fala de Cristo, né, ninguém brilha mais do que Cristo. Agora a imagem do Cristo está crucificada. Imobilizado, mas ainda é o Cristo. Cuspido, mas ainda é o Cristo. Sangrando, mas ainda é o Cristo. Agora deixa eu te falar. O texto é claro em dizer que nós fomos lavados por causa do seu sangue, perdoados por causa do seu, livres da sentença da condenação do inferno por causa do seu, por causa do seu, por causa do seu sangue, por causa do seu, por causa do seu. Pare de preguiça, por causa do seu. Pare de murmurar, por causa do seu. Aí você vê todo mundo, o sistema lutando, fazendo de tudo. Para quê? Para Cristo sangrar. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que essa perseguição é para aumentar seu potencial. Estou dizendo que esta tortura é para ampliar o seu poder de atuação. Eu estou sentindo a graça de Cristo aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Levanta a mão. Deus está dizendo: teus perseguidores vão extrair o melhor de você. Tudo que provocaram
em cima de Cristo. Toda a pressão lançada em cima de Cristo era para ver o derramamento do seu sangue. E a nossa vida estava no seu. E tem gente aqui dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? E o Senhor está dizendo: porque tu vai levar vida para alguém, porque tu vai levar cura para alguém, porque você vai levar ensino para alguém. Senhor, por que eu estou sendo perseguida nessa área? Porque você vai evitar com que outras pessoas sejam oprimidas nesta área. Você é pioneiro de um caminho que abre estrada para uma multidão que vai glorificar a Cristo, engrandecer a Cristo, reconhecer a Cristo. Agora veja, a imagem desse Cristo é tipologia da igreja. Paulo disse: sois membros individualmente, não se julguem nenhum inferiores ou superiores aos outros. Olhai para os membros do vosso corpo, cada um para o seu. Aqueles que parecem ser de menor aparência, às vezes de aparência até vexatória, são porventura mais importantes no corpo. Não é assim que ele fala? Pode a mão dizer ao pé? Pode o pé dizer: não preciso da mão porque é pé? Não. Todo o corpo precisa funcionar de maneira harmônica, coordenada. Ele diz: ora, vós sois o corpo. Completa para mim, igreja. Vós sois o corpo de Cristo. Como é que eu sei que um corpo pertence a uma pessoa? Por causa das suas mãos? Não. Tem mãos parecidas com outras mãos. Por causa dos pés? Não. Tem pés parecidos com outros pés. Ele diz: por causa da cabeça, porque Cristo é o... Por que o corpo se movimenta? Porque tem uma... Igreja não é apenas emoção. Igreja não é apenas coração. Tem o pavor de ministérios que só fazem o que sentem. Tem o pavor de gente que coordena uma vida com Deus baseado só no que sente. Ah, se eu sentir eu faço, se eu não sentir eu não faço. Tem o pavor. Todo o sistema doutrinário e eclesiástico da igreja está aqui justamente para não cairmos nas arapucas das emoções. Eu tenho dito para as pessoas: ore, porque nem tudo é como você sente. Nem tudo é como você sente. Agora, aonde é que determinamos a razão e a emoção? No coração? Não. Quando falamos de emoção, ainda que saibamos que não é o músculo que bombeia o sangue, estamos falando do centro, do âmago, do íntimo da alma, das nossas emoções. E quando falamos da cabeça, estamos falando da nossa razão, da nossa ética, do nosso poder de execução, de raciocínio. Por isso Paulo, quando diz assim: quando vocês forem oferecer o culto para Deus, não oferece com o coração, não. Ele não está falando sobre não ser sincero, ele está dizendo sobre não ser apenas emocional, porque senão você chora aqui e não muda nada lá fora. Ele está dizendo: ofereçam o vosso culto de maneira racional. Coração é racional? Mente é racional. Então ele está dizendo que o corpo de Cristo foi crucificado. Preste atenção nisso. É uma palavra profética sobre este tempo. Que o corpo de Cristo está crucificado. O corpo somos nós, mas nós somos o corpo de Cristo. E Paulo vai dizer: porque Cristo é o... Toda a movimentação de um corpo só funciona porque você tem... Levante a mão direita rapidamente. Abaixa, 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 abaixa. Levante a esquerda. Consegue levantar a direita e a esquerda junto? Consegue balançar as duas? Abaixa rapidamente. Você fez isso porque tem coração? Você fez isso porque tem? Todo o corpo deve obediência. Todo o corpo só consegue se movimentar por causa da... Escute isso. Irmã Camila, há outra maneira de que o corpo se movimente sem que a cabeça esteja funcionando? Nós chamamos de espasmos musculares, tração muscular. Falando a grosso modo, não sei se é o mesmo nome usado hoje na ciência moderna. Mas, por exemplo, quando o garoto malha muito, quer ombro, quer trapézio, eu quero rasgar tudo. Aí, quando ele parou de malhar, ativou tanta carne, exercitou tanto músculo, que mesmo quando ele para, dá aquela repuxada. Aí a gente normalmente não aguenta viver aquilo sozinho. Chama alguém e diz assim: fulano, vem cá ver. Aqui, não sou eu não, ó. Aqui, ó, tá sozinho. Ou quando ela quer ficar com a coxa torneada. E ela já até se justifica: sou sarada da alma e sarada do corpo.
Aí vai lá, malha, malha, malha. Daqui a pouco chega em casa, a batata da perna está sozinha. Não aguentamos sentir isso sozinhos. Ficamos tão intrigados com o fato de ver uma parte do nosso corpo tremendo sem o nosso comando, executando um movimento sem o nosso comando, que a gente chama alguém e diz, olha, olha, não sou eu não, hein? Olha, não sou, não sou, diante de Deus, não sou eu não. Né? E quando a pressão do globo ocular começa a tremer, quem já viu a pálpebrazinha tremer? Já? Na hora, gente, menina aqui, ó, olha. Por quê? Muita pressão do globo ocular, pressão arterial, espasmo de exercício muscular, ou seja, tudo aquilo que exercita a carne, tudo aquilo que exercita a... Bora, eu já estou concluindo. Tudo aquilo que exercita a... vai fazer com que a carne se movimente sozinha. Eu fico irritada quando chamo os pentecostais, os neopentecostais, de gente do movimento. Me irrita, mas a raiva é que tem um fundo de verdade. Porque às vezes é muito exercício, o movimento é sem fundamento nenhum. Estou eu pregando aqui daqui a pouco a 1h30. Aí, poxa, você pode falar que eu preguei de Cristo, você pode falar que eu preguei da cruz, você pode falar que eu preguei contra a hipocrisia, você pode falar tantas coisas, você pode falar do poder da igreja, do poder da graça, do poder do perdão, do poder da entrega, você pode falar que mesmo sendo perseguido a gente produz porque a gente é o corpo de Cristo, mas não, irmã Camila, olha, a irmã falou tão bonito, olha, a irmã pregou tanto, e mesmo o que ela pregou, olha, eu não lembro não, mas na hora eu senti uma presença de Deus, cara, foi... Isso é espasmo, isso é coração, isso é coração. Bíblia aberta no Salmo 23 só funciona coração. Bíblia aberta com a página amarela num alpendre no Salmo 91 só faz bater coração. Ai, que lindo, olha aquele que habita nos... Quando a carne é exercitada sem comando do cabeça, quando a carne é exercitada sem harmonia, quando a carne é exercitada sem coordenação, você pode ter certeza que o cabeça não tem nada a ver com isso. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que tem muita igreja que é igreja, e tem muita igreja que ainda é o corpo de Cristo, porque o movimento é coordenado, porque as ações são coordenadas, porque Deus ainda é o comando, porque Cristo ainda é o centro. Agora, irmã Camila, como esta igreja poderá executar a máxima do poder que Cristo lhe confiou? Se ela é amarrada pelo legislativo, se ela é amarrada por tantas loucuras e tantos absurdos que a gente está vendo no século 21, é gente sendo deportada porque não consegue viver numa sociedade onde tem tanta gente ainda crente na família, no caráter, são pessoas de herança política querendo colocar pedófilos como instrutores dentro da sociedade. Irmã Camila, como é que a igreja entra? Como é que a igreja entra? Primeiro, nunca devia ter saído. Segundo, eles não têm dificuldade de defender a verdade deles. Nós não podemos ter dificuldade de defender? Ai, irmã Camila, mas tem coisa que não se discute. Quem falou? Foi sua covardia ou foi sua coerência? Porque Paulo disse, quando vocês forem questionados acerca da razão da vossa fé, saibam o que vão dizer. Ele está dizendo, não vem com esse papo não. Ah, porque isso não se discute ou não tem argumento. Até quando a gente vai deixar gente que só passou pela igreja, gente que só passou por uma vaga experiência com Deus, gente que só passou pela liturgia de uma manhã dominical, ir para poder definir quem é Cristo, olhar para os lugares e dizer, ah, porque eu sei disso, ah, porque eu fui na igreja. Que experiência você teve com Deus? Mas por que isso está acontecendo? Porque quem não vive com Cristo quer falar de Cristo, e a gente que vive Ele todo dia quer ficar de boca fechada. Mas o Senhor está dizendo para nós, como João, vamos até o fim, declarando que a verdade que ouvimos é a verdade que vivemos. Eu tenho visto pessoas contarem experiências sem conexão nenhuma, e a gente que está aqui no Conectado tem uma experiência e não quer discutir. Me chama. Não, eu não vou discutir, eu vou argumentar. Porque tem muita gente aí como Satanás no deserto tentando a Cristo e a sua igreja. Ah, porque está escrito. Me dá uma agonia. É programa televisivo, é reunião familiar, e alguém que mal abriu a Bíblia uma vez ou outra na vida quer falar de Bíblia melhor do que a gente, e a gente ainda deixa.
Ah, porque na Bíblia não está escrito isso assim? Igualzinho o diabo. Ah, desculpa, mas eu vou falar. Igualzinho mesmo, porque Satanás tentando Jesus no deserto, quando foi conduzido pelo Espírito. Irmã Camila, o que você está dizendo? Essas pressões podem ser conduzidas pelo Espírito. Não é o diabo que está querendo te envergonhar, é o Espírito que está querendo promover a imagem de Cristo. A gente não pode fugir. Pega na mão de alguém, eu estou sentindo a ousadia de Deus. Falamos de tambores, falamos de guerra. Vamos fazer essa palavra ser verdade em nós. Ah, sacode essa pessoa e diga: você não pode fugir. Diga: amarrado ou não, coroado ou não, chicoteado ou não, você é a imagem de Cristo na terra. Aguenta a pressão, vai para cima. Oh meu Deus, glória, glória, aleluia. Vós sois o corpo de Cristo, vós sois o corpo de Cristo. Sabe o que eu gosto? Satanás diz assim: porque está escrito, ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Aí eu gosto porque Cristo diz assim: mas também está escrito. Olha para alguém e diz: argumenta. Olha para alguém e diz assim: o diabo pressiona, mas não aguenta a pressão. Pressiona ele, pressiona ele. Você vai cair, eu não caio. Você vai pecar, eu não peco. Você é jovem, você pode viver a vida. Aí você diz: mas também está escrito: vós jovens sois fortes e já venceste o maligno. Sois fortes porque a palavra de Deus está em vós. Mas também está escrito. Está faltando um também na tua boca, está faltando um também na tua vida, está faltando um também na tua casa. Presta atenção. Amarrado, crucificado, mas ainda era o Cristo. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está dizendo que o seu meio não determina o seu. Eu era P. E esse blazer é da época. Vai, meu filho, vai. Era da época. Vambora, que a gente vai vencer junto. Vai que Deus vai dar vitória para Deus. Vai me tirar dessa vergonha. Essa humilhação. Esse meio não determina. Eu vou voltar aqui PP, só de raiva. Pé amarrado, mão amarrada. Pé amarrado, mão amarrada, mas ainda é o Filho do Deus vivo. Ele diz: seria moído. Então agora vem para quebrá-lo. Só que João está dizendo: eu vi. Chegando-se porém a ele, não puderam. Está dizendo que não tentaram? Está dizendo que não puderam. João vai dizer: ninguém me contou, eu vi, estou testificando para que vocês acreditem. Não puderam. Ele diz assim: porque sobre ele tinha uma palavra. Sobre a igreja tem uma. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, fragmento de pedra. Sobre esta pedra eu colocarei a minha igreja. Jesus está liberando uma. E as portas do inferno não. Está dizendo que não vão lutar? Está dizendo que não vão tentar? Está dizendo que não? É por isso que você não pode fugir da luta por medo de opinião pública. É por isso que você não pode fugir da luta por medo do que vão pensar. Ah, porque eu tenho que ser aprovado pela sociedade. Cuidado, muita gente que é amado por todo mundo está começando a ficar desconhecido no céu. Muita gente que é reconhecido por todo mundo está ficando irreconhecível para o céu. João capítulo 1 vai falar sobre o nascimento de Jesus. E João não vai falar de Maria, João não vai falar de José. João só vai falar de Jesus. Aí ele diz assim: no princípio era o verbo é palavra. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, nele estava a vida.
vida, e nele estava a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceu. Está dizendo que não lutaram? Nós estamos falando da maior luta de Jesus, a crucificação. Então vamos lá, responda com objetividade. Está dizendo que não lutaram? Está dizendo que não tentaram? O que está afirmando é que não. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, vai para cima. Porque vão pressionar, vão te apertar, mas a palavra de esperança é, não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Alguém aqui está com medo de entrar em batalhas? Porque diz, e se eu perder? E o Senhor está dizendo, e se você ganhar? Dizem na filosofia da borboleta, quando ela está saindo do casulo, ela pergunta à vizinha que já tem asa, e se eu cair? E a outra diz, e se você voar? E você diz, eu acho que eu não posso fazer, porque o sistema pressiona. Agora veja, quando você não puder fazer nada, a palavra de Deus se manifestará em você. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz que os soldados veem que ele já estava morto. Morto fala? Se defende? Argumenta? Se protege? Morto não faz nada. E você diz, o que eu tenho a ver com isso? Você desculpa, mas Deus me trouxe hoje aqui não para dizer meias verdades, mas para dizer toda a verdade. E tem gente hoje aqui que está exposto na vida, mas vive como se estivesse morto. Não porque não tem força para reagir, mas talvez porque dentro da circunstância de vida atual, você não tem condições de reagir. Vai ver, você tem 18 anos, como é que você vai dizer que teu pai está errado, ainda que ele esteja? Vai ver, você segue uma fé e sua mãe segue outra. Como é que você vai dizer que a sua mãe, a quem a Bíblia manda honrar, mais velha do que você, está no caminho errado? Talvez você tenha que fazer como morto. Quem lembra daquela brincadeira quando a gente é criança? Vivo! A gente levanta. Morto! Aí sempre tem um que... E às vezes, mesmo que seja para saltar para a vida, a melhor decisão é parecer que está. No caso de Jesus não foi aparência, foi verdade. Só que isso se aplica em nós da seguinte maneira. Tem gente aqui que está diante de, mas não pode se manifestar. Está numa circunstância, mas não pode falar. Eu imagino aqui a irmã que foi apresentada como vereadora, eu estou ali na lateral, não sei quem é, mas eu imagino que ela se veja diante de situações onde ela precisa saber entre o direito de fala e a melhor estratégia para saber quando fala, se fala, para não botar tudo a perder. Tem gente aqui que para conseguir trazer vida para alguém, teve que permitir-se ser neutralizado dentro de uma situação. E você diz, o que fazer quando eu não posso me defender? O que fazer quando eu não posso argumentar? Preste atenção. Eles então viram que Jesus já estava morto, arrebentaram as pernas do primeiro. Dependeu do Calvário, rasgou mão, rasga pé, porque não tem direito a sepultamento quem é crucificado. Joga numa vala perto do Gólgota, para depois saber o que vai fazer. Deixa entrar em estado de putrefação, e ainda que tenha família, vai ser como indigente, porque é criminoso. Fazem isso com o da primeiro, que havia sido crucificado com ele. Fazem também com o segundo. E João vai dizer, eu vi. Ele diz, fizeram com o primeiro. Fizeram com o segundo. Quer ser vitorioso, irmão? Para de viver em causa partidária independente e começa a entrar na causa do corpo de Cristo. Começa a ter visão de reino. Por quê? Porque quem se divide é quebrado, mas quem está no corpo de Cristo está sobre uma palavra. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu sou de Deus. De uma das coisas que o bispo falou, eu gostei. Ele citou aqui pelo menos 4 ou 5 denominações e resumiu dizendo, não é denominação A, nem B ou nem C. A gente traz a A, a B, a C, a D, porque aqui é reino. Josué estava na tomada de Canaã e tinha muitos inimigos. Então ele estava com espada em punho o tempo todo. O anjo do Senhor veio visitar ele. Quando o anjo, do Senhor não, que o Senhor enviou, parou diante de Josué. Josué viu que ele estava com a espada na bainha.
olhou para ele com medo de que fosse um inimigo e disse: tu és dos nossos ou dos deles? Eu me amarro nessa resposta. Ele disse: nem dos vossos, nem dos deles. Josué é o servo de Deus aqui na história, não é? Poderia dizer: estou contigo, Josué. Ele disse: Josué, não sou dos seus, nem sou dos dele. Ele diz: eu sou do exército do céu. Quando você é partidário, você é muito provinciano, você é limitado. Quando você é do reino, aí você é africano, você é asiático, você é coreano, você é americano. Aí você é igual Paulo: eu sou o que o servo precisar que eu seja para ganhar ele para a glória de Deus. Neutralizado, mas João disse: foram para quebrar, e eu fecho aqui. Já tinham batido, já estava inchado, já estava cheio de hematoma, com o rosto lavado de sangue. Foram para quebrar. Só que João diz: eu vi, furaram, mas não quebraram. Você está entendendo que eu estou dizendo que esse corpo de Cristo é a igreja que Paulo disse: vós sois o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça? Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que esse sistema vai socar a gente. Estou dizendo que viveremos dias de hematomas. Estou dizendo que vai ter gente na sua família que vai ficar inconformado com a sua fé. Estou dizendo que haverão pessoas em lugares públicos, aonde gritarão expressão de opinião pública, mas só deles. Basta você dizer a sua e acabou a expressão. Vez ou outra você vai sangrar. Vez ou outra você vai sofrer. Você me desculpa, mas eu vim hoje aqui dizer para você que isso aqui é maravilhoso, mas não é o lugar que a gente se reúne para tirar uma selfie. Aqui é o QG que a gente vem, se enche, se prepara, absorve, e com ousadia e de cabeça erguida, a gente sai daqui entendendo que pode amarrar mão, pode amarrar pé, mas não vamos deixar de ser a imagem do Cristo. Irmã Camila, mas o que eu poderei fazer com tanta pressão? Olhe para Cristo e veja se você está sendo tão pressionado quanto Cristo foi. Aí você diz: mas ele estava crucificado. Mano, ele fez crucificado, que tem gente que não fez a vida toda. E sabe por que eu estou te falando isso? Mão amarrado, pé amarrado, coroa de espinho, e o do lado dele que é bandido, 171, ladrão, é réu do inferno. Presta atenção nisso aqui: réu do inferno, condenado, aonde o fogo não apaga e o verme não morre. Ele olha para Jesus, a despeito do vitupério carnal, e diz assim: Senhor. Não tem coroa de rei, nem está com capa real, mas deve ser o tal do olhar do meigo nazareno. O ladrão olha para ele e diz assim: Senhor. Ele conhecia a Torá toda? Participou de algum sermão? Tomou ceia? Celebrou Páscoa? Orou no Getsêmani? Entrou no barco? Atravessou o lago? Conheceu algum milagre? Mas olhando para ele disse... E o S aqui não é de respeito, é da casa de Davi, porque está maiúsculo. Ele está dizendo: Senhor. Olha isso, a primeira palavra que sai da boca do réu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Está dizendo: eu sei que tu está aqui, mas tu não é daqui. Lembra de mim quando o Senhor for para lá. Agora volta a fita. Réu do inferno, condenado, fogo não apaga, verme não morre, lago de enxofre, bandido, 71, vacilão, sem vergonha. Ele mesmo diz: eu estou aqui porque sou criminoso, mas este nada fez. Só que mesmo sendo réu, Jesus olha para ele. Quando a primeira palavra da boca do réu é Senhor, a primeira palavra da boca do Senhor é filho. Ainda hoje... Agora eu vou te perguntar de novo: ele desceu nas águas de João?
Ele conhecia a Torá de frente e verso. Ele subiu a monte. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando a primeira palavra da boca de um pecador é reconhecer o senhorio de Cristo, a primeira palavra do senhorio de Cristo é delegar perdão, é te amar como filho. Filho, ainda hoje. Você diz assim: quando eu ficar mais velho eu vou servir a Deus. E o Senhor está dizendo: você joga nossos planos para o futuro. E Ele está dizendo: se você reconhecer meu senhorio, ainda hoje, amarrado, Ele salva um homem no Calvário. Amarrado, cheio de hematoma, Ele salva, meu Deus, salvou até na hora da morte. Que é isso? Amarrado. Por quê? Porque não se precisa de mãos para salvar, não se precisa de pés para salvar, se precisa de amor para salvar. Se precisa de amor para salvar. Salvou o ladrão. Aí quando você pensa, já tá bom, né? Já salvou um. Aí Ele diz assim para João e para Maria: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, Maria, eis aí o teu filho. Promoveu uma adoção. O texto diz que desde aquela hora, João recebia Maria em sua casa. Proveu ela em todos os aspectos, financeiro, emocional, como um filho, mesmo tendo outros irmãos. Jesus está dizendo: minha presença não pode ser substituída, mas será compensada pelo discípulo João. Preso no Calvário, salva um, faz uma adoção e perdoa os algozes. Já preso, olha para quem está ao teu lado, diz: preso, amarrado, sangrando, diz: salva um, faz uma adoção e perdoa os algozes. Antes de dizer está consumado, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. E você está preso aonde? Está amarrado em quê? Quem te segurou? O Senhor está dizendo, como assim como Paulo, ele disse: vocês prendem a mim, mas a palavra de Deus ninguém prende. Agora veja, quando foram para quebrá-lo, João diz: eu vi, não puderam. Por quê? Porque sobre ele havia é a palavra do profeta Isaías que disse: ele será moído. Mas ele disse: mas nenhum dos seus ossos será. Cristo se defendeu? Não. Quem falou por Cristo? A sua palavra. Você diz: irmã Camila, eu não tenho nada. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: você tem mais do que merece. Você está falando de quê, irmã Camila? De casa, de carro, de dinheiro? Estou falando que Deus te colocou em Cristo debaixo de uma... Pega essa mão santa, bota sobre a cabeça. Faz esse movimento louco, porém significativo comigo. E diga assim: sobre mim. Fala isso com fé, não faz só porque eu estou pedindo não. Diga: sobre mim há uma palavra. Bata o pé no chão aí, sinta-se, está firme. Agora olhe para quem está ao seu lado e diga: a palavra que está sobre mim é mais forte, mais firme e mais segura do que o chão que está debaixo dos meus pés. Não importa por onde eu ando, importa debaixo de que eu estou. Fica de pé, igreja. Eu quero orar para que você entenda que o sistema vai te pressionar, que os outros vai te cutucar no Facebook, que vai ter gente que não pode escrever seu nome na publicação e vai começar os textos dizendo: tem gente que... Eles vão fazer isso, vão te apertar.
No meu tempo dizia recreio na hora da escola, hoje diz o quê? Hã? Intervalo. Vão te olhar torto em alguns intervalos. Vão permitir o TCC das maiores loucuras do mundo. Mas quando você quiser defender alguma coisa que você acha ético, justo, familiar, coerente, vão dizer que não pode ser aprovado. Você será pressionado pelo seu sangue. Você será pressionado por pessoas de convivência diária. Você será pressionado de várias formas. E quando você pensar que não puder ser pressionado num ambiente onde aparentemente todos pensam iguais, você será pressionado aqui também. Agora, como corpo de Cristo, você precisa entender que Deus não responde a você, Deus responde a sua palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente orando muito, mas não está sendo respondido. Ai, irmã Camila, mas eu ouvi dizer que Deus é fiel a mim. É bonito dizer isso, mas Deus é fiel à sua palavra. Se você orar a sua palavra, Deus será fiel a você. Todos os homens que eram respondidos por Deus, eles oravam o que Deus falava sobre eles. Preste atenção, estou te dando uma chave de oração nessa noite. Homens que eram respondidos por Deus, Moisés, Daniel, Abraão, Jó. Eles oravam de um jeito que hoje a gente tem medo de orar. Por exemplo, Moisés disse incansavelmente, por muitas vezes a Deus, porque tu disseste. Ele não dizia, eu quero. Moisés era um servo vocacionado para fazer a vontade de Deus. Então ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que Deus queria. E o que Deus queria? Deus dizia para ele o que ele queria. Vai porque tu serás libertador. Vai porque tu vai colocar o meu povo numa terra que mana leite e mel. Vai porque eu sou contigo. Vai, isso e aquilo. Ia falando. No dia que Deus decidiu matar o povo todo de uma vez só no deserto, ele disse, Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos. Ele disse, meu povo não, teu povo. Ele disse, eu vou começar uma outra linhagem de você. Deus nunca se esqueceu da promessa a Abraão, mas era bom que fizesse Moisés lembrá-lo. Então Moisés disse, o que dirão os egípcios que sobreviveram e todos os estrangeiros dessa terra, quando virem que tu disse que faria, mas não fez? Camilo, o que você está dizendo? Pare de evocar o seu ego e comece a evocar a palavra de Deus. Comece a trazer sobre a sua vida o que Deus disse ao seu respeito. O que Deus tem dito ao seu respeito. O que a palavra de Deus afirma sobre a sua condição. O que a vontade de Deus determina sobre a sua vida. Não é o que os seus pais disseram sobre você apenas. Não é o que a sociedade espera de você. O que a palavra de Deus determina sobre você. Sobre você quanto ser humano, sobre você quanto filho, sobre você quanto... O que hoje você poderia dizer para Deus, iniciar a oração dizendo, porque tu disseste. O que ele disse a teu respeito? Você pode lembrar de coisas que estão condicionadas à obediência na palavra de Deus. Você pode dizer, Senhor, porque tu disseste que eu seria bendita em Abraão. Senhor, porque tu disseste que as bênçãos me seguiriam até me alcançar. Porque tu disseste que me deu poder. Mas também tem palavras de afeto pessoal. Deus está falando comigo que Ele já falou intimamente com algumas pessoas aqui, que já liberou sobre a sua vida coisas que não liberou sobre a vida da pessoa que está ao seu lado, coisas que competem à sua identidade, à sua personalidade, ao seu caráter essencial. Deus está dizendo, traz sobre a sua vida o que eu falei sobre você. Coloca diante de mim o que eu te disse um dia. O que foi que Deus te disse um dia? Porque a palavra de Isaías, sem que Cristo fizesse absolutamente nada, se manifestou sobre ele, quando foram em sua direção para quebrá-lo. E agora eu te pergunto, quebraram o primeiro? Quebraram o segundo? Quebraram a Cristo? Quebraram a Cristo? Quebrar ninguém quebra. Está ouvindo? Junte-se ao corpo de Cristo. Junte-se à vontade de Cristo. Porque eu estou falando
de uma ossada inquebrável. Eu estou falando de um sistema que não depende da bolsa de valores, que não depende da economia mundial. Eu estou falando de uma igreja, de um método, de uma ministração, que não depende de coisa alguma circunstancial. Nós estamos aqui porque estamos debaixo de uma... Então, ou você entra neste corpo para viver essa palavra e assumir os riscos, mas os bônus, ou em pouco tempo você será quebrado. Irmã Camila, isso é uma ameaça? Não, isso é um fato. Isso é um fato. Todo sistema humano será passado. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Eu quero orar por essa igreja. Eu quero orar pelos membros individuais. E ainda antes de orar, eu quero contar de 1 a 3 e dar uma chance, uma oportunidade, convidar a sair do lugar e a vir ao altar de Deus. Preste atenção, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que estão aqui, que assim como José de Arimateia foram discípulos ocultos, ou Nicodemos, procuravam de noite, mas nunca se expunham ao corpo. Mas hoje estão entendendo que quem tem parte com o corpo, tem parte com Cristo. E quem não tem parte com o corpo, não tem parte com Cristo. Irmã Camila, eu não participo de igreja nenhuma, mas eu tenho Deus no meu coração. Venha fazer uma aliança com Deus hoje publicamente. Não, irmã Camila, eu vou ficar no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila nem pastor, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz, gente, olha o que ele diz. Mas aquele que se envergonhar de mim, ele diz aquele que não crê, aquele que tem. O problema não é falta de fé, o problema é deixar a vergonha suplantar a fé que você tem. Irmã Camila, eu tenho fé? Tem. Não, irmã, eu estou desviado não frequenta culto. Não, irmã, mas eu estou, não dá. Você está afastado e tem saudade. É domingo você vem, é conectados você vem. Tu é crente. A pergunta é, por que não é salvo? Irmã Camila, e pode ser crente sem ser salvo? Até os demônios são e estremecem. Agora, ser crente não te faz salvo, mas ser salvo faz de você um bom crente. Ai, irmã Camila, mas eu vou terminar o seminário. Depois que eu casar, eu vou. Quando eu passar no concurso, eu venho. E o Senhor está dizendo: eu tenho planos para você hoje. Não, irmã Camila, mas minha vida está um rolo. Como é que eu vou desse jeito? Vem com o rolo, carretel, a linha, o cerol, traz tudo. Não, irmã Camila, mas eu tenho que primeiro... Tem só o refrão de um hino? Tem só o refrão? Só o refrão? Tem? Então pode correr lá. Corre, menino! Brincadeira. Quando eu disser 3, eles vão começar a adorar com um refrão apenas. Seremos sucintos. No 3, eles vão começar a adorar. Quando eles começarem a adorar, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem ama ao Senhor, teme a Deus. Não, irmã Camila, eu vim aqui porque eu gosto. Não, você veio aqui porque ama. Ninguém ouve mais de 1h30 alguém que nunca viu. Não, você está ouvindo porque você acredita que é Deus que está falando. E Deus você ouve, por Deus você aguenta, por Deus você respeita. Não, irmã Camila, mas eu estou muito... Você conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, você diz: há poder no nome de Jesus. Tu é crente. Sabe, um monte de simpatia, mas quando a coisa aperta, você diz: vou fazer uma campanha. Tu é crente. E Ele está dizendo hoje para você: seja salvo. Mas irmã Camila, como é que eu vou com a roupa que eu estou? Você está até bem. Você sabe como é que eu vim?
tênis coloche, samba canção do Tasmania e camiseta do Piu Piu, barriga de girino para fora, porque eu tinha muito verme. Vim chorando, me quebrantei, e quando tomei consciência do que fiz, me arrependi na hora. Acabou o culto, falei para minha irmã, não podia ter aceitado Jesus hoje. E ela disse, por que não? Eu disse, carnaval é semana que vem. E me parece que Deus é mesmo, igualzinho, agora que eu entendi eles falando, carnaval. E se eu te disser, você vai pular o melhor carnaval da sua vida? Quem pula na carne só pula 3 dias. Quem pula no espírito está pulando até hoje. A gente pula domingo, a gente pula terça. E se tiver congresso, a gente pula de novo. Se tiver culto de ar livre, a gente pula, porque aonde há o espírito, ali a liberdade. Mãe Camila, mas eu ouvi dizer que o caminho é estreito. Eu ouvi dizer que a porta é estreita. A gente passou muito tempo dizendo que o caminho é estreito. A gente passou muito tempo dizendo que a porta é estreita. É verdade, o caminho é estreito, a porta é estreita. Mas hoje Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: o caminho é estreito, a porta é estreita, mas está aberta, filhão. Está aberta, passa por ela. Mas Camila, depois que eu parar de beber, eu vou. Mas Camila, depois que eu parar de fumar, eu vou. Aí você nunca vem. E sabe por que você não vem? Não é porque não quer. É porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Oi, irmã Camila, então como é que que você está dizendo? Eu vou desse jeito? Irmã Camila, eu estou com maço aqui no bolso. Eu só não dei um trago ainda em respeito ao culto. Mas quando acabar, vem você e o maço. Irmã Camila, Deus sabe, eu entrei hoje aqui carregando 15 gramas. Como é que eu vou aí na frente com isso? O Senhor está dizendo: vem você e tuas 15 gramas. Porque quando você chega perto, não sou eu que fico viciado, é você que fica liberto. Não sou eu que fico algemado, é você que é livre. Irmã Camila, eu vou do jeito que eu estou? Porque muitos religiosos ensinaram que a gente tinha que ser santo para vir. Mas o homem não se santifica. Se Cristo não libertar a gente não se liberta. Se Cristo não salvar a gente não se salva. Se Cristo não fizer a obra, não é a gente que faz. Quem aqui hoje, sendo salvo, poderia dizer: Cristo me libertou? Levanta a mão e diga: eu. Porque essa obra quem faz não é a gente, é Cristo. Quando não? Assim como o ladrão que ele chamou de filho, ele está dizendo: se hoje eu for Senhor, você será meu filho. E eu vou te ajudar. Eu vou fazer a obra. Assim diz o Senhor a alguém hoje aqui. Não é você que vai fazer essa obra, é o Senhor. No 3, vai vir como está. Irmã Camille, tem que ir? Tem que. É fé pública. Fé pública. Quem aqui já tentou viajar de avião com carteirinha de estudante? Não vai conseguir. Porque não é documento de fé pública. Para ser fé pública, tem que ser identidade, tem que ser passaporte, tem que ser carteira de trabalho. Fé pública, reconhecido em todo o território nacional. Eu entendo que você tenha vergonha de caminhar por esse corredor, mas você precisa entender que a sua fé não pode ser menor que a sua vergonha. E o que eu faço com a minha vergonha? Vem com ela. Porque vergonha é passageira, mas salvação é eterna. A vergonha é temporária, mas a alegria da salvação é eterna. Eu conto a igreja que entende o convite que está sendo lançado hoje aqui, levanta a mão direita e começa a entrar no fluxo de intercessão agora, para que Jesus venha salvar, para que pessoas aqui que já o amam, que já o temem, venham reconhecê-lo diante dos homens, venham entregar hoje aqui. Você já entregou teu coração, agora venha entregar teu corpo, venha entregar tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele.
Não confia em você não, confia nele. 2, irmã Camila, sou eu. Pregou para mim. Eu quero estar no corpo de Cristo. Eu quero voltar. Eu quero ser a imagem de Cristo. 3, descola o pé do chão agora. E vem para o altar. Volta para a casa do